Olá, nesse vídeo, ângulos na circunferência. Vamos falar de ângulo central, ângulo inscrito e outros tipos de ângulos também. Mas o ponto importante para você poder entender cada uma das relações vai ser dominar aquelas propriedades do que se refere aos ângulos de um triângulo. Lembra? Soma dos ângulos internos de um triângulo e também o teorema do ângulo externo. Vamos então falar aqui do ângulo central e do ângulo inscrito. Temos aqui então. Veja, temos aqui a circunferência, essa linha circular é a circunferência, e qualquer subconjunto dessa circunferência eu vou chamar de arco da circunferência. Eu não sou muito fã dessa definição não, tá? Mas para poder você compreender de modo mais claro, eu vou dizer para você de modo um pouco mais informal. Arco de uma circunferência é qualquer pedaço da circunferência, inclusive ela mesma. Daí falar que arco é qualquer subconjunto da circunferência. Mas eu queria deixar mais claro, mais evidenciado, mais destacado essa parte da minha afirmação. Arco é um pedaço da circunferência. Tudo bem assim? Temos aqui então o seguinte. Este arco que vai ter extremidades neste ponto da circunferência, que eu vou batizar de ponto A, e neste outro ponto que eu vou batizar de ponto B. Veja que daqui para cá eu tenho exatamente aquilo que eu te falei, ó. Temos aqui então um pedaço da circunferência. Então ali temos o arco AB. A medida do arco AB eu vou representar assim. Vamos combinar aqui algumas legendas para que fique mais fácil a minha explicação para você. Este ponto aqui, que eu estou representando pelo ponto O, é o centro da circunferência. O ângulo que tem o vértice no centro da circunferência é o chamado ângulo central. Então, a medida deste ângulo central eu vou representar pelo alfa. E temos aqui este ângulo que tem o seu vértice num ponto da circunferência. Então, qualquer ângulo que tem o vértice nessa linha circular, que tem um vértice na circunferência, é o chamado ângulo inscrito. Nesse meu desenho, o x vai estar indicando a medida do ângulo inscrito. Bom, em aulas mais básicas de geometria plana, você aprende que o ângulo central tem a mesma medida do arco correspondente a ele. Se você fizer um giro aqui completo de 360 graus, o ângulo que irá acompanhar este arco também vai fazer um giro completo de 360 graus. Então, se o meu ângulo ele deu início aqui, aliás, o meu arco deu início aqui e parou bem aqui, o ângulo que acompanhou este arco também fez a mesma abertura. Eu posso medir este ângulo, indicar a sua medida aqui, ó, indicar a sua medida aqui, ou também indicar aqui a sua medida. Só que iria ficar um pouco grosseiro isso, né? Então, eu indico bem aqui, ó, mas isso está se referindo a essa região. Então, de um modo mais claro, você entendeu que a medida do ângulo central é a mesma medida do arco correspondente. Então, eu já posso te afirmar que alfa vai ter a mesma medida do arco AB. O arco tem a mesma medida do ângulo central correspondente a ele. O que está aqui soando como uma coisa nova para nós seria identificar uma expressão que me dê a medida do ângulo inscrito em função do ângulo central ou em função do arco correspondente. Porque veja o seguinte, este arco ele se corresponde com este ângulo central, mas ele também se corresponde com o ângulo inscrito. E você não pode cair na tentação de achar que o ângulo de medida alfa vai ter a mesma abertura do ângulo de medida x. Vamos ver então agora aqui nesse desenho auxiliar, qual seria a relação que tem entre este ângulo de medida x e este ângulo de medida alfa. Claro que quando eu relacionar este ângulo inscrito com o ângulo central, eu vou estar relacionando o ângulo inscrito também com o arco correspondente, já que o ângulo central e o arco correspondente a ele vão ter a mesma medida. Então fique atento aqui. Eu vou traçar aqui um segmento de reta que não obrigatoriamente é bissetriz desse ângulo nem daquele. Pode até parecer, mas eu não estou te informando isso, você não pode impor condição por uma situação que você avaliou por um golpe de vista. Então, o que você está vendo, se não tem uma afirmação
ou se não tem algo que justifique aquilo, você não pode dizer que é uma bissetriz. Embora isso não fosse fazer diferença na minha demonstração. Mas entenda, não tem nenhuma obrigatoriedade desse segmento que eu acabei de traçar aqui, ele ser bissetriz. Por mais que você ache que sim, ele é. Você não pode afirmar isso, tudo bem? Bom, então eu quero que você entenda que essa medida aqui é a medida do ângulo x. E essa medida aqui é do ângulo alfa. Eu dividi este ângulo x em duas partes. Dividir em duas partes não quer dizer que eu dividi em duas metades. Eu dividi em duas partes. Vou chamar este pedaço aqui de pedaço M, daqui para cá, tá certo? E daqui para cá eu vou dizer que é o pedaço N. Este mesmo segmento de reta passou pelo vértice do ângulo central e dividiu o ângulo central também em duas partes. Para não haver confusão de símbolos, vou chamar isso aqui de ângulo A. Ajeitar isso aqui, ó, pronto. Daqui para cá é A e daqui para cá vai ser o ângulo B. Agora eu quero que você se concentre na metade superior da minha circunferência. Veja que aqui eu tenho um triângulo. Eu poderia até classificar como sendo o triângulo obtusângulo, mas não vem ao caso a classificação agora. O que vai ser mais importante vai ser você entender que este triângulo aqui, ó, que está na metade superior da minha circunferência, tem este lado de medida raio e este lado também de medida raio. Então quer dizer que esse triângulo possui dois lados com a mesma medida. Sendo assim, é um triângulo isósceles. E os dois lados vão ter ângulos opostos também congruentes. Os lados que são congruentes, eles vão ter os respectivos ângulos opostos também congruentes. Quer dizer o quê? Que este ângulo de medida M está oposto a este lado aqui, ó, de medida raio. Este lado de medida raio também vai estar oposto a este ângulo aqui, ó. Quer dizer, então, que este ângulo de medida M e esse de medida, que eu vou descobrir agora, vão ter que ser iguais, já que estão opostos a ângulos de mesma medida. Essa informação é garantida tão somente no triângulo. Então, se aqui eu falei que a medida seria M, essa medida aqui também seria M. Tenta se concentrar nessa parte aqui do meu desenho, olha só. Eu estou aqui contornando o meu triângulo, tá? E eu estou aqui dando um alongamento a este lado aqui, ó, para que eu possa ter aqui, no ângulo de medida A, o ângulo externo de um triângulo. Se você tiver dúvida em relação ao teorema do ângulo externo, em outros vídeos eu falei a você sobre o que acontece com o teorema do ângulo externo. Vou dizer aqui a propriedade e a justificativa tu vais poder ver no vídeo no qual mencionei. Olha só então aqui. O ângulo externo vai ser a soma dos ângulos internos que não são adjacentes, que não estão colados a ele. Ou seja, vai ser M mais M. Então, quer dizer que o ângulo A tem medida 2M. Agora, vejamos o seguinte. Se eu fosse fazer a mesma analogia para a metade de baixo da minha circunferência, aqui é raio, aqui também tem medida raio. Confere comigo? Então, este ângulo de medida N vai também ter a mesma medida deste aqui, também seria N. Quer dizer, então, que agora o meu ângulo externo aqui no triângulo, que está na parte inferior, vai ser igual a quem? A N mais N. Nos referindo mais uma vez ao teorema do ângulo externo. Quer dizer, então, que o meu B vai ser igual a N mais N, que seria igual a 2N. Agora, perceba o seguinte, eu comecei a minha explicação pedindo que você não ficasse deslinkado, se é que existe esse termo deslinkado, de que isso aqui tudo está representando o nosso alfa. Olha só, então, isso aqui é o nosso alfa. Ó. Quer dizer, então, que o meu alfa, na realidade, seria o quê? Essa parte que vale A, mais essa parte que vale B. Então, o meu alfa seria igual. Quanto é que vale o meu A em função do N? Vale 2N. Quanto é que vale o meu B em função do N? O meu B vale 2N. Vou trazer para cá, tá? Então, quer dizer que o meu alfa vai ser igual. Eu posso colocar o meu 2 como fator comum em evidência. Então, ficou 2 que multiplica M mais N. Na matemática, tu lembras que tem a máxima, né? Se o que você fez não está errado, você consegue voltar para o ponto anterior. E é fácil voltar para o ponto anterior. Olha só.
2 que multiplica m ficou 2m. 2 que multiplica n ficou 2n. Ora, mas você não pode esquecer de onde foi que surgiu o m e o n. Lembram que isso aqui estaria representando o ângulo de medida x? O nosso ângulo inscrito. Quer dizer, então, que o ângulo x, ele vale quanto? Vale m mais n. Então, quer dizer que eu posso falar agora que o ângulo alfa vai ser igual a 2 vezes o ângulo x. Então, daí eu tenho uma conclusão muito importante. Eu posso falar que o ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito ou a recíproca disso? O ângulo inscrito é a metade da medida do ângulo central. Esse 2 que está ali multiplicando vai passar dividindo. Então, eu já tinha combinado com você que a medida do ângulo central é a mesma do arco correspondente. E também eu estou te falando agora que o ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito. Eu posso também falar, claro, que o ângulo inscrito, a medida dele é a metade da medida do ângulo central. Eu te falei isso bem aqui. Ou ainda fazer uma relação com o arco correspondente. O ângulo inscrito vai ter a metade da medida do arco correspondente. Bora imaginar agora um exemplo numérico. Se o meu ângulo inscrito medir 40 graus, o ângulo central irá medir 80, que seria o dobro de 40, e o arco também mediria 80 graus. Bora fazer o caminho inverso. Se o arco medir 100 graus, por exemplo, o ângulo central correspondente também irá medir 100 graus, e o ângulo inscrito irá medir a metade, que seria 50 graus. Tem também outras situações que você vai usar um raciocínio parecido, com criatividade também, para você poder criar novos elementos, que será para você encontrar uma expressão que determine a medida do ângulo excêntrico interno, do ângulo excêntrico externo e outros tipos de ângulos também na circunferência. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.